Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. É ou não é? Deus é bom. Querido irmão, é um prazer estar com você mais uma vez nessa casa de fé, nessa casa que tanto fala aos nossos corações. Estar com você aqui e poder falar, ministrar do amor de Deus é uma coisa linda. A palavra de Deus ela vai cumprir aquilo que ela realmente tem poder. E o nosso Pai, Ele tem poder para fazer muitas coisas. E com certeza não será diferente hoje para a sua vida, na minha vida, para a glória de Deus. É um prazer sempre poder falar das grandes obras que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Para isso, eu quero convidar você, a pegar a sua Bíblia, por favor, para que você possa ler conosco. Pegue a sua Bíblia, seu smartphone, e vamos, com certeza, hoje, desfrutar dessa palavra tão poderosa que vem da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Para tanto, hoje nós estaremos falando sobre um homem chamado Moisés, um homem que tinha suas dificuldades, como eu e você temos dificuldades, para encarar algumas situações pontuais que acontecem na nossa vida. Com certeza, essa semana você pode ter passado por algumas situações pontuais. Com certeza. Como eu passei, como alguns passaram. Mas é bem verdade que Deus, Ele vai trabalhar de forma linda para nos mostrar o que Ele quer para mim e para a sua vida. A você que nos assiste, a você que vai estar assistindo esse vídeo, pode ter certeza que Deus tem um projeto lindo para você. Mas existem sempre alguns questionamentos dentro da minha vida e dentro da sua vida, de como a gente pode vivenciar o melhor de Deus sem duvidar. Sem duvidar. Nós iremos trabalhar Êxodo capítulo 4, verso do 1 ao 5. Êxodo capítulo 4, do verso 1 ao 5, na NVI. NVI. Êxodo capítulo 4, do 1 ao 5 na NVI. Obrigado. Esse texto ele vai tratar dos sinais que Deus estava concedendo a Moisés para que ele realizasse o melhor para o povo dele. Note que o pastor está falando. Deus vai usar Moisés para realizar o melhor para pessoas, para o povo dele. O que Moisés vai receber de Deus não é para o seu benefício, mas é para o benefício do próximo. E isso é maravilhoso. E o tema dessa mensagem começa assim: por que não eu? Por que não eu? Talvez você possa se perguntar: por que não eu? Porque seria eu que Deus iria usar para libertar pessoas, para liderar células, para liderar a minha família, lá no meu trabalho, na minha faculdade. Por que não eu? É pessoas como você que Deus tem chamado para vivenciar algo extraordinário. O texto diz assim: Moisés respondeu, e eles não acreditaram em mim. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, melhor dizendo, e se não quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu, não, o Senhor não lhe perguntou, e o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara. E respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. E Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. E Moisés estendeu a mão
e pegou a serpente e se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora você note uma coisa: ele pegou uma serpente pela cauda, mas na realidade o medo que ele mais tinha é que as pessoas não acreditassem que Deus o tinha chamado e que Deus tinha falado com ele. A serpente não era o problema da vida dele, em pegar a serpente pela cauda, mas ele estava mais preocupado que as pessoas iriam pensar dele propriamente pela serpente. Às vezes nós invertemos a lógica da razão que Deus quer para a nossa vida. Deus tem a razão, mas a nossa cabeça está sempre confusa, achando que nós devemos ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, disserem: o Senhor não lhe apareceu. Você imagine que alguém diga para você que Deus acabou de falar com ela, mas só que essa pessoa, você não daria nada que Deus falaria com ela, mas ela disse: Deus acabou de falar comigo, numa forma física, e Ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Ele mandou dar um recado para você. Não se preocupe não, porque Ele vai resolver esse problema teu. Só que você só vai acreditar se ela começar a contar o problema na riqueza de detalhes. Entenda uma coisa: muitas vezes Deus não vai usar os detalhes para fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Deus não vai mostrar os detalhes, mas Deus vai mostrar o resultado do seu propósito. Aí, eu já quero trabalhar com você nesta mensagem. Não lidere sobre circunstâncias, lidere sobre propósito. Não lidere sobre circunstâncias. As circunstâncias podem abalar aquilo que você entende, o que você entende do dia a dia, das situações e dos problemas que vão surgir. Não lidere sobre circunstâncias, lidere sobre propósito. Preste atenção no que eu estou falando com você. Tudo nessa vida tem um propósito. O peixe, ele precisa do mar para viver o propósito dele. Sim ou não? Sim, não é verdade? As aves do céu precisam de quê? Do céu. Como o pastor está sendo bem claro com você. As aves precisam do céu. As árvores precisam de quê? O que ela precisa? Da terra. Mas mediante a terra ela gera o quê? Frutos. Tudo na vida tem um propósito. Deus tinha um propósito para a vida desse homem chamado Moisés. Deus tem um propósito para você que está ouvindo essa mensagem. Deus tem um propósito para todo mundo. Ninguém veio para essa terra sem propósito. Deus tem um propósito com as circunstâncias que você está passando. Então, não lidere por circunstâncias, lidere por propósito. Isso Deus tem falado. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? O que está na sua mão? Perguntou para Moisés. Então ele falou: um cajado. Falei: jogue no chão. Deus sempre vai usar o que você tem. Para isso já quero dizer outra observação: comece com o que você tem. Comece com as pequenas coisas que Deus te entregou. O que é pequeno para você aos olhos de Deus é uma grande transformação para a humanidade. Comece de onde você está. Se você está na cama, no leito, comece pela cama e pelo leito. Se você está diante da dificuldade, das coisas que estão surgindo na sua casa, escassez de comida, então comece pela escassez de comida. Se é pela escassez financeira, então comece pela escassez financeira. Se é pelo problema de saúde, comece pelo problema de saúde. Mas comece. Comece, ficar parado não vai adiantar nada. Comece. Deus mandou que ele jogasse, mas ele não tinha esse medo tão grande como tinha dos hebreus de ser rejeitado. Entenda uma coisa: quem Deus chama, se Deus te chamou, espere a rejeição. Se Deus tem te chamado, espere a rejeição de todos, daqueles que dizem que te amam. A rejeição não é o seu problema, o problema é você ficar preso na rejeição. A rejeição, as pessoas que te abandonaram, elas não são problemáticas. O problema é se você ficar lá no abandono, achando
O texto vai dizer que Deus transformou aquela vara em uma serpente. E Deus falou isso é para que eles acreditem que eu falei com você. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou mais uma vez: o que é que tem na sua mão? Nesta mensagem eu quero perguntar a você: você não é um cachorro jogado pelo caminho. Você não é uma pessoa que foi feita assim, sem ter uma riqueza de detalhes de Deus na sua vida. Você tem cérebro, você tem boca, você tem olhos, você tem sentimentos, você tem emoções. E Deus vai usar isso tudo para um propósito. Um propósito. Através do seu trabalho, através da sua faculdade, através dos seus relacionamentos, através do cuidado da sua família, através do cuidado dos seus amigos, através do cuidado dos seus vizinhos, através do cuidado de tantas outras coisas que Deus está trazendo para você entender que Deus está te levantando para você guiar o povo, guiar pessoas. Por isso, nessa noite, nós vamos transicionar, porque a pergunta que realmente chama a atenção, a palavra que chama a atenção: e se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem em mim, como vai ser? E se o meu seminarista não acreditar em mim? E se meu pastor não acreditar em mim? E se minha mãe não acreditar em mim? Se o médico não acreditar em mim? E se todos da minha família não acreditarem em mim? E sempre está, e se? Nessa noite, nessa mensagem, nós vamos transicionar o se para o que é. Eu quero convidar você a transicionar o se para o que é. E o que é o que você é hoje, o que Deus fez em você hoje. E o que Deus pode continuar fazendo não só hoje, mas no futuro. Porque não bastante, Deus já trouxe o futuro para o presente, dizendo: olha, eu sou todas as coisas, para que você vença através do meu nome, através do meu filho. Deus está falando que vamos lidar com palavras de ansiedade, com depressões. Deus está falando que Ele vai lidar com os nossos mimimis, mas Ele não vai deixar a gente preso dentro de um quarto, defiando. Aí eu quero falar com você: defiar, você não vai ficar defiando no quarto porque você está doente, é porque você não pode permitir a condição mental de que te prenderam, ou coitadinho, ou coitada dela, coitado dele. Entenda uma coisa: quem tem Deus, mesmo não tendo perna, anda no sobrenatural. Aleluia. Quem tem Deus, mesmo não tendo saúde, tem saúde para a eternidade. Aleluia. Quem tem Deus rompe as barreiras, rompe o céu. Comece a romper, comece onde você está, mas comece. Aleluia. Comece. Vai em frente. Deixe esse negócio. E se? O que vão pensar? E se? Não é isso que Deus te chamou. Deus não chamou você para si, mas para o que é. Aleluia. Aleluia. Eu creio que o se pode ser muito bom. Às vezes essa prudência do se pode ser muito bom. O se pode ser muito bom. E se? Quando eu estou sonhando com questões reais que vieram de Deus. Quando o se é porque você não quer errar. Quando o se é porque você quer fazer o melhor para Deus. Show de bola, vamos embora, vamos para frente. Deus está vendo que você quer dar o melhor para Ele. Mas o se também, ele é uma arma que o inimigo, o mal, o camaleão, o que vem para roubar, matar e destruir, pode usar contra você, gerando dúvida. E se? Será que Deus me chamou para liderar? E se? Será que Deus realmente, Deus me ama? E se?
que você está ouvindo essa mensagem. A prova que Ele te ama, que você está respirando. A prova que Ele te ama, que Ele não te colheu, Ele não recolheu você ainda para Ele. Porque Deus quer usar a sua influência, a sua liderança para liderar pessoas para sair de e si, para viver o que é. O que fazer com os e si? Como eu posso mudar essa história? Como eu posso vivenciar algo extraordinário da parte de Deus? Como posso vivenciar isso? É uma pergunta. Fazia todo sentido que Moisés, ele perguntava a Deus. Fazia sentido. Ele vai falar com alguém, com o povo hebreu. Ele vai falar com o povo hebreu. Ele é o cara que matou aquele egípcio, porque viu o egípcio maltratando o hebreu. Ele poderia viver os 40 anos dele fugindo, porque ele tinha matado alguém. Ele tinha ferido alguém. Ele tinha entristecido alguém. Ele tinha falhado com alguém. Ele tinha machucado alguém de todas as formas. Ele poderia viver 40 anos preso nessa condição. Então a pergunta dele fazia todo sentido. Deus apareceu para Moisés em uma sarça pegando fogo e mandou ele ir falar com o homem mais poderoso da terra. Você imagine que Deus fala assim, ó, você hoje vai ter que falar com um determinado presidente. Mas quem sou eu? Eu moro aqui em Relembro, eu moro em Campo Grande, eu moro no Rio de Janeiro. Você vai ter que falar lá de repente com o príncipe Charles. Sim, é você, mas Deus, eu sou menos capacitado. E se Ele não for que Ele nem me receber? E se Ele não deixar nem eu chegar perto dEle? Entenda uma coisa, e quando você olha para a condição, você não rompe. Mas quando você vai no propósito, você vence. Aleluia. Deixa de olhar as circunstâncias e vive o propósito. Ele ia falar assim com o homem mais poderoso, porque Deus tinha que trabalhar nessa condição do e se dele, para trabalhar o que estava dentro dele, para tirar ele do natural, para viver o sobrenatural. E às vezes nós ficamos no e se, no natural, e Deus está dizendo, venha para o sobrenatural. O sobrenatural é comigo, o natural é com você. E é forte, porque Deus investe um capítulo inteiro para conversar pessoalmente com Moisés sobre tudo que Deus iria fazer. Deus tem um capítulo inteiro para conversar com Moisés. Agora deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Não precisa falar, mas Deus tem anos inteiros tentando conversar com você. Deus tentando conversar com você há muito tempo. Tem 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. E Deus usando tudo, meios, tudo para falar com você. Para te mostrar uma liderança. Para que você cuide de pessoas. Para que você rompa na sua família. Para que você cresça na sua família, na faculdade, no trabalho. Deus tem te dado tempo. Deus colocou um capítulo inteiro da sua vida para falar com você. E através de você. Deus fala. Amém? Deus fala ou não fala? Fala. Deus usa de tudo para falar com a gente. Aí eu quero abrir um parênteses para o meu neto. Essa semana, o meu neto, o Leozinho, com carinha de anjo. Ô anjinho. E a gente, Léo, você está muito agitado, está batendo como só. Ele falou assim, eu tenho que ir para a igreja. Falou que tinha que vir para a igreja. Eu falei, meu Deus, eu estou desviado. Se o Léo quer ir para a igreja, eu também tenho que ir. Obrigado. A gente tem que voltar a ser criança e confiar no Pai que nós temos. Se papai mandou você colocar a mão na serpente, pode colocar. Porque quem garante é Ele. Quem dá a vitória é Ele. Quem chama é Ele. E se Ele chamou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. E é interessante que porque Ele vai falar com o homem mais poderoso. E Ele vai ter que falar expressamente aquilo que Deus determinou que Ele falasse.
Ao contrário de nós sempre colocamos uma vírgula, uma interrogação no lugar de exclamação. Nós trocamos, se você trocar a pontuação, você troca a finalidade da frase. Olha aqui, se você troca a pontuação da frase, você troca o contexto da frase. Nós estamos acostumados a trocar a pontuação e aí a frase perde o sentido. Se Deus te mandou falar, então fala. E Deus fala com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Aleluia. Eu vou fazer Faraó deixar o meu povo ir. Se ele não deixar, eu vou mandar uma praga. Olha, você que se sente o que não acha que é importante, você é imagem e semelhança, feitura de Deus. Você é importante. Na condição que você está, você é muito importante. Independente da condição que você esteja, você é muito importante. Se ele não deixar, eu vou mandar uma praga. Se ele ainda não deixar, eu mandarei outra. E se continuar, eu tenho mais pragas do que Faraó tem de paixões. Uau! Segura aí. Eu tenho mais pragas do que Faraó tem de paixão. Eu vou matar tudo que importa para ele, para que o que é mais importante para mim se cumpra. E o que era mais importante para Deus? Salvar pessoas. O que era mais importante para Deus? Salvar pessoas. Mas quem é que Deus vai levar para liderar? Alguém que tinha matado alguém. Alguém que era, segundo estudiosos, ele era gado. Alguém que temia o povo hebreu. Você tem noção que Moisés, ele temia gente da sua família? Você tem noção que ele temia gente que deveria ser sua amiga, gente que deveria cuidar dele, proteger ele? Ele temia gente do seu próprio sangue. Aí, abre parênteses, entenda uma coisa: o desafio não está lá fora, mas está dentro da sua casa. Uau! O desafio não só está lá fora, como está dentro da sua casa, está dentro de você. Porque quando você passa diante do espelho e você olha para aqueles que são muito mais capacitados do que você diz: Deus, eu não tenho capacitação para liderar ninguém. Eu sou gado, falho muito, erro todo momento. O Senhor me chamou? Deus falou assim: chamei. Eu te chamei. Mas eu não sei falar. Eu chamei você que não sabe falar. Eu estou usando gado. Eu estou usando nervosinho como Pedro. Eu estou usando João, que é amor. Tudo ele é amor. Deus pega pessoas imperfeitas como eu e você e leva a uma condição de liderança porque Ele quer. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Aleluia. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. E Ele diz: eu sou o que sou. E se o Faraó se o Faraó não permitir sair, Deus mata tudo. Entenda uma coisa: o camaleão sabe quem é o seu pai. Se ele se meter com ele mata tudo. Ele mata todas as ordens celestiais. Ele vai matar tudo. Porque ele está olhando em você e através de você uma liderança para liderar muita gente. Essa conversa foi incrível. Moisés tem 80 anos. Ouvindo um Deus eterno que já tinha prometido que iria buscar os filhos dele, queria trazer para a terra, porque primeiro ele promete essa terra para Abraão. Abraão foi o cara, o pai da fé, que foi levado até a terra, mas a terra foi abençoada pela chegada de Abraão, porque Deus estava na vida dele. Aquele povo depois, eles vão entrando lá para o Egito, vão ficando por lá, passa pela família de Jacó e assim vai, Isaac, aquela coisa toda. Vão ficando lá na terra e lá eles ficam aprisionados. O que parecia ser uma grande bênção aprisionou eles. Cuidado, aquilo que aparece ser uma grande bênção não é uma bênção. Foi só um escape para um determinado momento. Não se prenda aos momentos, mas se prenda ao propósito.
Não se prenda aos momentos, se prenda ao propósito. E foi lindo, porque Deus prometeu que faria. Não disse que pensava em fazer. Deus prometeu para você que faria. Deus prometeu na sua vida que faria. Não disse que pensava em fazer. Ou que considerava em fazer. Se Ele disse que faria na sua vida, Ele vai fazer. Aleluia. Porque ele não mente, Ele é verdadeiro. Se Deus prometeu que Ele vai fazer você romper, vai tirar você dessa cama, vai curar o seu filho, vai curar o seu esposo, vai curar a sua família, vai curar você de todos os males, então Ele vai cumprir. Aleluia. Porque Deus é Deus. Deus te prometeu que através da visão, Deus te prometeu que através de uma visão, Ele te mostraria o propósito. Mas eu pergunto você, o que vem primeiro, o propósito ou a visão? Uau. Quem falou isso? Propósito. O que alimenta a visão é o propósito. Pega a visão e pega o propósito. O que alimenta a visão de quem você é o propósito que Deus determinou para a sua vida. Se tem propósito para a tua vida, tu não vai morrer. Se tem propósito para a sua vida, você vai romper. Porque o propósito está determinado. Está determinado antes da fundação do mundo e antes da criação de todas as coisas. Olha como você está conectado com o seu Pai. O propósito da sua vida está antes da fundação do mundo. Aleluia. O propósito da sua vida está antes de seres celestiais serem criados. Olha como você já vivia na eternidade através do propósito que Deus proporciona para a sua vida. Então você não é um Zé Ninguém, você não é uma pessoa desprezível. Desprezível é um mal que já está condenado. Ele é desprezível, mas o que Deus colocou na sua vida é muito maior, infinitamente maior. Deus te prometeu que através da visão desta igreja, da visão celular, Ele guiaria sua liderança de célula e igreja para o centro da vontade dEle. Aí, nós que somos uma igreja em pequenos grupos, que trabalhamos em célula, eu quero fazer uma pergunta a você. Você que está nessa casa de fé, Igreja Batista Mega Church, você tem certeza do seu chamado para a visão celular para liderar? Deus coloca o homem no Éden. Deus, preste atenção, Deus coloca o homem e a mulher no Éden. Eles ficam fazendo o quê? O que eles fazem? O que Deus coloca na vida deles ali? Além de poder comer dos melhores frutos, Deus coloca eles para liderar. Eles vão liderar dentro do Éden. Para onde você olha na história da Bíblia, Deus está chamando seus filhos para liderar. Por isso que você é príncipe e princesa de Deus. Você está numa posição de liderança. Deus te constituiu no propósito, na eternidade, uma posição de liderança. Agora entenda bem. O homem e a mulher liderando sobre os animais, liderando sobre as aves do céu. O homem e a mulher liderando sobre todas aquelas questões, todas as criações que estão ali no Éden. Agora, mesmo depois da queda, Deus ainda diz que o homem vai liderar, porque ele também vai liderar filhos, biológicos e filhos na fé. Uau. Você consegue perceber que quem corre de uma liderança, quem deixa uma liderança, deixa um princípio espiritual? Talvez os nossos problemas sejam por falta de não querer liderar. Lidere. Deus está te chamando para liderar. Lidere, Deus está te chamando para liderar. Saia dessa condição, lidere. Toda
a sua vida foi para liderar. Deus colocou toda a sua vida para liderar para a glória dele. Lembre-se disso. Você lidera para a glória dele, não para a sua glória. O homem foi feito para a glória de Deus. E ele lidera mediante a glória de Deus. As pessoas que estão nos observando, as pessoas estão nos observando. E elas esperam que a gente tome alguma atitude diante das crises que têm surgido. Então Deus quer usar a sua liderança, a sua influência. Para o quê? Formar pequenos grupos. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de pequeno grupo não. Então vamos lá. Vou te ensinar biblicamente. Você, seu pai e sua mãe. Um pequeno grupo. Pequeno grupo. Aí depois vem você, seu pai e sua mãe. E vem o seu namorado, que se tornou esposo. Aí agora tem você, seu pai e sua mãe. E o seu esposo. Aí depois vem você, seu pai, sua mãe, seu esposo e mais 50 netos. E depois dos netos vem os bisnetos. E as células vão crescendo na sua casa. Você sempre liderou, Marcela, nunca soube. Você sempre foi chamado para liderar pessoas na sua família e nunca soube. Por isso que Deus está falando com você. Eu quero que você lidere lá na faculdade. Eu quero que você lidere na sua casa. Eu quero que você lidere na rua. Eu quero que você lidere em todos os lugares que eu estou mandando você. Você é príncipe e princesa. Lidere. Ele confiou a você a visão de uma célula, de um pequeno grupo. Quando você deixa de liderar para viver o seu propósito, você deixa o propósito de Deus. Agora, quando eu começo a viver o propósito de Deus, Deus abre a minha visão e eu consigo ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo. E entenda uma coisa, você só consegue se enxergar quando você enxerga o próximo. Eu só consigo ver quando eu vejo o próximo. Eu só sou curado quando eu transmito cura para a vida de alguém. Eu só sou transformado quando eu trabalho para que alguém seja transformado. Pessoas que estão aqui e pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Se Deus colocou você em uma igreja de células, é porque Ele quer que você lidere, Marcelo. Se Deus colocou você numa igreja de célula, é porque Ele quer que você lidere um pequeno grupo. Moisés está ouvindo isso, mas está cheio de dúvida. E se? E se eu não tenho tempo, eu trabalho muito? E se eu não tenho tempo, eu estou muito agarrado? Preste atenção, preste bem atenção. Deus nunca chamou gente que não tem tempo. Ou melhor, Deus sempre chamou gente que nunca teve tempo. Porque Deus tem a capacidade de criar tempo onde você não pode criar. Deus cria tempo dentro do tempo. Mas Deus não está preso no mesmo tempo. Deus está fora do tempo. Quem entendeu? Amém. Aleluia. Então, Deus tem te chamado para isso. Talvez você dirá para mim, como Moisés falou, será que Moisés não duvidou? Será que eles acreditaram em Moisés? Será que eles estão acreditando que Moisés realmente Deus tinha falado com Moisés? Será que as pessoas vão acreditar que Deus também falou com você? A questão não é que Moisés duvidou de Deus, mas Moisés duvidava da capacidade daqueles que queriam ouvir Deus falar através dele. Quem entendeu? Muitas vezes na liderança a gente vai encontrar situações como essa, que é para trabalhar a sua fé. A dúvida de alguém é para trabalhar a sua fé. O desafio de um comportamento mental, emocional, é para trabalhar a sua fé. Preste atenção. Eles não ouviram Moisés, mas Moisés o tempo todo, não queriam ouvir Moisés, mas Moisés o tempo todo, em nenhum momento está falando da serpente que ele pegou pela cauda, que era um cajado que se transformou na serpente.
Mas Moisés está o tempo todo, Deus está o tempo todo tratando na cabeça dele que ele deveria ser desafiado dentro da própria família. Que ele deveria ser desafiado dentro da própria família, dentro das pessoas mais íntimas que ele tinha sobre a sua vida. Dentro de relacionamentos mais íntimos. Um cara que tinha medo de levar a palavra para hebreus, que era da sua própria linhagem, que era do seu próprio povo, foi desafiado a superar esse medo. Ele não só foi desafiado a superar, como também liberar, deixar isso sair da vida dele. As coisas que você tem medo são as dicas de Deus para você liderar um pequeno grupo que Ele te deu. Quanto maior for o seu medo diante das circunstâncias, mais Deus tem propósito na sua vida. Uau! Mais tem propósito na sua vida. Preste atenção, Davi, um homem que teve diversas crises, ele teve altos e baixos. E quem foi esse homem? Que a Bíblia considera o homem segundo o coração de Deus. Agora, faça uma comparação, você e Davi, se é possível fazer. Qual a diferença para você e Davi? Davi, para alguns filhos, ele não foi um ótimo pai, mas para Deus ele foi obediente. Está entendendo o que eu estou falando? Davi, ele colocou o melhor amigo na frente da batalha para morrer. Muitas vezes nós colocamos o melhor amigo, na frente para ele não pegar a nossa vaga de emprego. Tiramos ele, melhor dizendo. Então os desafios estão sempre aí. As coisas que você tem medo são as dicas que Deus tem para fazer você liderar um pequeno grupo. A maior resistência do inimigo sobre a sua vida tem a ver com o seu chamado para liderar suas emoções e as pessoas. Você nunca percebeu que quando você está fraco, você consegue falar coisas mais poderosas? Que quando você se sente pequeno, é aí que Deus está te usando? Que quando você pensa em desistir, é aí que você é boca de Deus na vida das pessoas? Nunca percebeu isso? É verdade. Nunca foram os fortes que chegaram ao fim. Sempre foram os fracos que foram conduzidos pelo mais forte de todos, o Rei de Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus está sobre a sua vida. Coragem, tenha bom ânimo. Aleluia. Você vai chegar lá. Tenha certeza. Então por isso eu quero dizer, comece a transição na sua vida para liderar pessoas, na sua família, no trabalho. Comece. Não fique preocupado se você vai se envolver, o que as pessoas vão pensar de você. E se eu entrar de cabeça nisso e não der certo, entenda uma coisa: quem começou a boa obra é capaz de cumpri-la. Entenda que não é você que vai cumprir, é Ele que cumpre. Entenda que o resultado da sua nota é diferente. É diferente para Deus. Se você tirou A ou você tirou B, se você tirou 10, ou se você tirou 9 ou tirou 2, entenda uma coisa: quem está atrás vai chegar primeiro. Quem está atrás vai chegar primeiro, porque não é capacitação humana, é poder de Deus. Aleluia. Nunca foi capacitação humana. Tu acha que muita gente queria estar liderando hoje, mas entenda uma coisa: se Deus nos chamou para liderar, devemos obedecê-lo. Quando Deus te chamar para fazer algo, Ele sabe de tudo. Quando Deus te chama para fazer algo, Ele sabe de tudo. Deus não tem dificuldade de estar preocupado se você vai ter os percalços. Deus, Ele quer que você olhe para Ele e entenda uma coisa: as adversidades vão proporcionar uma visão sobre o Pai que você tem. As situações de família, as situações financeiras, vai te levar a uma visão que muita gente não consegue enxergar. Por quê? Porque você já começa liderando em casa. Lidere com ousadia. Ele sabe da sua gagueira, como Moisés tinha a gagueira dele. Nós temos um líder aqui que ficava o tempo todo. E o Espírito Santo falou no meu coração: coloca ele para começar a falar. Na primeira ele soltou uns 3, 4 quiquiquis, e aí foi desenvolvendo. Eu ainda sou. Foi
crescendo. A maior prova é isso. Quanto mais você está perto de pessoas, quanto mais você se envolve para liderar pessoas, mais você é transformado, mais você é curado, mais você rompe em fé, mais você conquista, mais você vai longe, mais você rompe. É para isso que Deus tem chamado você. Ele sabe dos seus pecados. Pastor, os meus pecados são tantos, mas Ele morreu por todos eles. Inclusive que você vai cometer alguns dias. Ele sabe que você é bom. Ele sabe em que você é bom. Ele sabe em que você é ruim. Ele sabe qual o seu tipo de comportamento. Mas mesmo assim, Ele te chamou. Aleluia. Mas mesmo assim Ele te chamou. Quando duvidamos da nossa capacidade de fazer o que Deus nos chamou para fazer, não estamos duvidando de nós, estamos duvidando dele. Se a tua condição hoje está numa cama, não duvide que Deus possa tirar você. Se a tua condição hoje é de estagnação financeira, não duvide que Deus pode mudar isso. Se a tua estagnação hoje, de repente, seja porque você não passou na faculdade e tal, não fique preocupado. Deus está movendo céus e terra. Entenda, Deus sempre vai dar coisas boas para nós. Aleluia. Deus sempre dará coisas boas para nós. Mas pare de transferir para os outros a responsabilidade que é sua. Pare de transferir para os outros aquilo mesmo que você plantou. Isso não é liderar. Liderar é apontar para o propósito e não apontar para o culpado. Deus quando olhou para você, preste bem atenção. Deus olhou para você, Ele apontou para você como um propósito. E olhou para Jesus como um culpado. Uau! O culpado era Jesus, que levou todos os seus pecados. Ele pagaria o alto preço pelos pecados. Mas para você, Ele olhou com um propósito de amor, como um pai que abraça e cuida e diz: vem comigo, eu estou com você, eu vou com você até o fim. E Jesus levou todo o castigo para que você ficasse seguro e tranquilo nos braços do Pai. Deus te colocou onde você deveria estar e colocou você para cumprir a missão dele. Você não pode deixar de cumprir a missão de Deus. Ele está te chamando. Qualquer visualização de Deus que abra espaço para dificuldade não vem dele. Qualquer visualização de Deus, e se que abre espaço para dificuldade e para dúvida, não vem de Deus. Se a Bíblia fala que você é mais do que vencedor, então eu posso ter, e se? Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu posso falar, e se? Se a Bíblia diz que Deus me chamou para liderar, eu posso falar, e se? Se a Bíblia falou que eu vou colocar nos ombros enfermos e eles serão curados, eu vou falar que se? Se a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou falar, e se? Quem te chamou, quem te capacita é Deus. E deixa eu te falar, Deus é o seu Pai, nosso Pai. Além dele ser quem Ele é papai, Ele é o seu Pai, nosso Pai. Tenha coragem, rompa. Então não permita que as visualizações das coisas que o mal tem tentado te enganar te prendam às circunstâncias da vida. Não lidere sobre circunstâncias, lidere sobre propósito. Deus tem planos para você. Mas para isso você tem que atravessar o si para chegar no que é. Atravesse o si para chegar no que é. Atravesse o e se para chegar no que é. Aí eu vou dizer para os megas empresários que estão aqui nesta igreja: oh, glória, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Não pense que você gerencia a empresa. A empresa tem dono. Você é um líder, liderado pelo dono da empresa.
que te permite você liderar os seus filhos. A sua empresa, ela vai além, porque Deus quis que ela ficasse com as portas abertas em meio à pandemia. Porque grandes corporações quebraram, com pessoas de alto nível, que sabiam administrar. Mas entenda uma coisa, administrar qualquer tipo de situação, mesmo numa empresa, sem a mão de Deus e sem o prover de Deus, é falência na certa. Mas quando nós permitimos que Deus administre as nossas empresas, ou quando você permite que Deus administre a sua empresa, as suas emoções, a sua família, a sua liderança, você vai prosperar. Você vai passar pela crise e vai passar sorrindo, e vai passar crescendo, e vai passar recebendo um aumento, como eu recebi. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo. Aleluia. Todo mundo quer receber isso, meu irmão. Chegou a hora de transicionarmos, sim. Se você entendeu que Deus está falando com você, você entendeu que Deus está falando com você, e que Ele chamou para você, está mandando você deixar o si, esse si que gera dúvida, para viver o que é, fique de pé, por favor. Louvado seja. Você vai crescer. Você vai romper. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre Deus. Você vai chegar lá. Porque Ele te chamou para fazer coisas extraordinárias. Coisa que homem, mulher nenhuma, natural pode fazer. Quem olha para você hoje, vê você em uma condição que pensa que os seus dias acabaram. Mas a última palavra vem de Deus. Deus permitiu algumas coisas para que você saísse do si. Permitiu que você chegasse até o poço, caísse no poço, descesse lá no fim, lá embaixo, para fazer que esse si saísse da sua vida de uma vez por todas. Amém. Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com certeza e realidade. A realidade que você vê hoje não é a realidade que Deus sonhou para você. A realidade que Deus sonhou para você é muito, muito, muito além. E não vai ser essa doença que vai te parar. Não vai ser essa situação que vai parar você. Não vai ser essa escassez. Não vai ser a ausência de amigos que te abandonaram que vão parar você. A única pessoa que pode parar você é Deus. Mas Deus não quer te parar. Sim, Deus Ele quer que você rompa agora. Talvez hoje você está como Moisés. Deus determinou que você fizesse algo, mas você está com a voz embargada, estagado, diante do tamanho do problema que se instalou na sua vida familiar, na sua saúde, na sua vida financeira, até as suas roupas, as traças estão comendo. E você não vê esperança, porque aqueles que deveriam cuidar de você, te deixaram. Todas as vezes que você está chegando em casa, você treme, porque você vai ouvir muita coisa que ele não queria ouvir. Toda vez que você vai chegar perto dessa pessoa, você escuta as palavras tão difíceis que te machucam. Mas entenda uma coisa, Deus permitiu isso para que você deixasse o seu. Feche os seus olhos. Pelo poder do Espírito Santo, e para a glória de Deus,
Eu digo que 40 anos na sua vida não serão 40 anos cativos. Eu digo que sobre a sua vida, em nome de Jesus, serão anos de grandes conquistas. Eu digo, através do nome de Jesus, que você está liderando um grande povo, que você está liderando pessoas. Eu digo que você, a sua história, vai ficar na história de uma mulher e de um homem que fizeram a diferença na geração que estão e que marcarão as gerações que virão, porque sobre a sua vida há poder. Aleluia. Eu digo que você, Deus dará intrepidez você para falar com todos, com as mais altas autoridades, mas não será você, será o Espírito Santo usando a sua pessoa. Eu digo que você vai liderar uma célula com excelência, através de atitude e exemplo. E nessa célula, Deus vai derramar os dons e talentos que está sobre a sua vida, que Ele te presenteou. E que algo extraordinário vai ser perpassado para os seus filhos, para os seus netos, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu namorado. Deus vai romper. Por isso que você chegou até aqui. Não tenha medo, porque o grande mover de Deus não irá começar, já começou na sua vida. Desde o dia que você nasceu, desde o dia que você nasceu, o propósito já estava instalado sobre a sua casa, sobre os seus e sobre tudo que você colocasse a mão. A sua história não é de um cachorro abandonado. A sua história é uma história de grandes realizações. Porque todo o universo está olhando para você. Todo o universo está olhando para você e dizendo: vai lá. É o seu pai. Todo o universo está olhando para você e acredita muito que você vai romper. Porque toda a criação manifesta a glória de Deus. E você também é a criação que Deus chamou para manifestar a glória dele nesse tempo. A sua vida não será a mesma. O que você não conseguia romper, você vai romper. Aquilo que te prendia não vai te prender mais. Aquilo que te aprisionava na cama não vai te aprisionar mais. Aquilo que fazia você ficar deprimido não vai mais fazer você ficar deprimido. Aquela palavra que te prendeu no passado, Deus foi lá, arrebentou tudo e falou: vem filho, vem ver o sol. Vem ver as estrelas. O teu pai te chama para ver as estrelas e para ver um brilho que jamais você viu. E tem colorido, porque onde esse brilho bate, as folhas das árvores ficam mais verdes, os caminhos são mais coloridos e tudo fica mais claro. Príncipes andam em caminhos lindos, princesas caminham em lugares maravilhosos. Se um Deus que é o teu pai fez um mundo com tanta riqueza de detalhe para compartilhar com você, o que mais Ele pode compartilhar se não te chamar para que você olhe as constelações? Talvez você esteja olhando as constelações por uma brechinha de uma janela e querendo estar lá fora. Se prepare, você vai sair. Você vai sair com as suas próprias pernas, porque são as pernas que Deus te deu. Na sua fraqueza, Deus aperfeiçoou o poder dele para que você rompesse coisas extraordinárias. Você que crê nisso, levanta sua mão bem alto e diz: Pai, bem alto, Pai, estou aqui. Eu posso ver as estrelas, o teu mover, o sobrenatural sobre a minha vida, na minha família, na minha finança, na minha saúde, na minha fala, na minha conduta. Pai, faz-me de novo, como da primeira vez. Faz-me de novo algo extraordinário, para que o teu olho, a tua
tua bondade invada esse vaso de barro que precisa tanto de ti. Então seja o olheiro eterno na minha vida. Escreva um sorriso inigualável como o seu é para mim e para todos aqueles que o Senhor tem colocado na minha vida, na minha célula, no meu pequeno grupo, na minha liderança. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele, que é para todo sempre.